Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o Sérgio Lourenço, sacerdote wicano, e este é meu canal Minha Vida de Bruxo. Peço desde já para que você possa se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que sairão ao longo da semana, do mês, e apoiar esse meu projeto, que é levar o conhecimento a respeito da religião Wicca, da magia e do neopaganismo. E também não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com os amigos. Vamos lá? No vídeo de hoje eu quero explorar um tema para a gente poder pensar o porquê a Wicca é conhecida também como a religião da biblioteca, mas para isso eu vou fazer um caminho diferente. Eu vou listar 5 livros que impactaram positivo e profundamente o meu olhar a respeito da religião Wicca, tanto no seu sentido prático como no seu sentido teórico. E para isso eu vou fazer um percurso histórico também na minha própria trajetória nesses meus 20 anos de Wicca. Mas uma coisa que é importante vocês compreenderem é que esses livros eles trazem visões únicas sobre a religião Wicca. E quando eu quero dizer únicas é no sentido de que cada autor e autora propõe o seu olhar a respeito da religião Wicca. E esse é um lugar muito importante para a gente poder partir e pensar a prática da religião Wicca. Porque se você perguntar para 10 wiccanos o que seja Wicca, você vai receber 20 respostas diferentes. E é importante vocês lembrarem sobre isso. Embora a religião Wicca seja sim uma religião única, ela é também uma religião diversa em si mesma. E antes de começar a falar dos livros, eu quero trazer uma referência histórica para que vocês possam compreender como a Wicca, desde o seu nascimento e até mesmo em seu estágio embrionário, já era uma religião fundamentada em livros, em literatura e, sobretudo, de uma maneira acadêmica. E eu vou trazer isso para vocês entenderem esse percurso histórico da religião Wicca. Quando Gerald Gardner propõe a religião Wicca, ele faz isso não apenas a partir de um senso de sua própria ideia, mas também através da sua iniciação que ele recebeu ou diz ter recebido em New Forest, mas também ele faz isso através de literaturas, em especial 2 literaturas. A primeira literatura é do livro da Margaret Murray, que é o livro O Culto das Bruxas na Europa Ocidental, e também um outro livro de um outro autor, que é o folclorista Charles Leland. Esses 2 livros impactaram a maneira que Gardner propunha o olhar sobre a bruxaria. Por quê? Exatamente para a gente pensar que esses livros trouxeram um arcabouço teórico para o Gardner construir a Wicca. E é importante a gente pensar sobre esses 2 livros porque eles propõem já o que Gardner viria a propor em seu livro A Bruxaria Hoje e o Significado da Bruxaria Posteriormente, que é a bruxaria como uma religião, a bruxaria como um culto organizado, sacerdotal, com reuniões regulares, ritos próprios, enfim. Esse sentido, então, a gente pode entender que a Wicca nasce da própria literatura acadêmica, folclórica e também antropológica. E isso é muito importante a gente poder entender até para compreender os desdobramentos da Wicca. E é bem interessante quando a gente vai estudando a Wicca ao longo das suas décadas e evoluções, a gente pode dividir ela até em 3 ondas. Uma onda pré-gardneriana, uma onda gardneriana e depois uma outra onda pós-gardneriana. E ainda a gente pode pensar que hoje a gente está numa neo-Wicca, uma Wicca que está aí diferente, propondo aspectos diferentes do que vinha sendo proposto anteriormente. Uma coisa que é importante vocês pensarem também nesse sentido é que a Wicca vai se basear na ideia de que os livros fundamentam a religião. Nós não somos uma religião do ponto de vista revelada como as religiões judaico-cristãs. Isso é, nenhum deus, nenhuma divindade, nenhum grupo vai reivindicar o direito de alguém ser bruxa ou bruxo a partir de uma ideia de uma revelação. Eu recebi uma revelação divina, então eu torno-me bruxo a partir disso e construo uma religião. Não, a Wicca se baseia na ideia de que sua religião era uma religião já da pré-história. Claro que essa ideia que o próprio Gardner traz vem muito embebida de um romantismo, de suas próprias ideias, e esse mito fundador ele não se fundamenta histórica e socialmente, porque a gente sabe que cada cultura elegeu um lugar para os aspectos da magia, o olhar sobre a bruxaria. Então, isso não se fundamenta historicamente, mas esse mito fundador permitiu que a gente pudesse olhar a religião Wicca a partir de um prisma de quê?
ela se baseia nesse local pré-histórico e é uma antiga religião. Esse fundamento que permitiu a emergência da Wicca trouxe muitos vieses para a gente poder pensar as nossas práticas. E não apenas isso, legitimar as nossas práticas. Tanto que quando Gardner publica o livro A Bruxaria Hoje, lá na Inglaterra, em 1952, ele traz no seu livro, quem puder ler, é um livro muito importante para poder compreender o histórico da religião Wicca, ele traz a ideia de que a Wicca nasce como um projeto nacionalista, uma religião nacionalista, implícito nele, no discurso, na sua própria narrativa. E somente depois, quando a Wicca desembarca nos Estados Unidos, ali na década de 70, é que ela começa a ser vista como uma religião de caráter universal, de caráter para todos. Então é importante pensar sobre isso, né? Esse lugar, essa narrativa que o Gardner constrói inicialmente de uma maneira implícita. Isso é importante para a gente poder entender a construção das literaturas. Tanto que quando a gente pega livros, por exemplo, de literatura britânica a respeito da Wicca, a gente vai ver que há um forte senso nacionalista da Wicca ali presente, né? A Wicca como uma religião britânica, de estética britânica. E posteriormente, somente quando ela chega nos Estados Unidos, ela começa a fazer e travar diálogo com outras coisas que estavam acontecendo, como o feminismo, o movimento gay, as questões ambientais, o diálogo com outras práticas religiosas, como o xamanismo, né, as culturas nativas americanas. Então, tudo isso vai permitindo uma outra construção e narrativa a respeito da religião Wicca. E os livros que nós vamos lendo ao longo das décadas vão narrando isso e deixando isso muito claro. E os 5 livros que eu escolhi, eles deixam claro também suas próprias perspectivas de como a Wicca foi recebida naquele tempo histórico. Então é importante a gente poder pensar a respeito disso quando ler estes livros. Eu vou deixar os livros descritos aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar, adquirir esses livros, para que vocês possam compreender tudo isso que eu estou falando. E também eu vou deixar a indicação de um artigo do Celso Tercetti Filho, que fala sobre essa construção nacionalista implícita na Wicca, a partir da literatura da Margaret Murray, do Leland, que influenciou Gardner na sua construção e narrativa mítica da religião Wicca. Eu vou deixar aqui o artigo também na descrição para que você possa ler, estudar e entender que sim, bruxas e bruxos estão na academia, bruxas e bruxos também são olhares de pesquisa científica, histórica, sociológica, antropológica, e isso enriquece muito o nosso saber a respeito da religião Wicca. Um livro que me impactou muito pelo seu olhar, pela sua poética e também pela leveza, mas também profundidade, foi o livro Bruxaria, Teoria e Prática, da autora Lydia Angelis. A autora Lydia Angelis, ela é uma bruxa lá da Austrália, e ela traz até a Roda do Ano da Austrália, né, a Roda do Ano aqui como a nossa, do Hemisfério Sul, e foi um livro que me trouxe um impacto muito interessante para poder pensar práticas de meditação, práticas solitárias. Foi o livro que me apresentou também a nudez ritual de uma maneira muito poética e bonita, e me trouxe um senso de comprometimento a respeito da religião Wicca. Eu indico muito esse livro foi publicado no Brasil, pela editora Gaia, extinta editora Gaia, que não existe mais, infelizmente, que publicou muitos bons livros e muitos bons autores nasceram da editora Gaia. E eu deixo agora essa indicação para vocês acessarem, né? Acredito que vocês vão encontrar esse livro somente em sebo, tá? E a última vez que eu adquiri esse exemplar aqui, eu adquiri num preço bem salgado, porque é um livro que já não tem tanta circulação, mas é um livro muito bom para a gente poder pensar todas essas coisas que eu trouxe. Outro livro que impactou muito e é um livro que me trouxe um senso de espiritualidade, mas também ativismo, política, que foi o livro da Starhawk, A Dança Cósmica das Feiticeiras, que eu tive a oportunidade de ler em 2008, 2009, porque foi um livro que eu li, reli e releio até hoje, sempre que sinto a necessidade de lembrar termos, reflexões. O livro da Starhawk, A Dança Cósmica das Feiticeiras, ele foi um marco, não apenas um marco aqui no Brasil, mas também na literatura wicana mundial. Por quê? A autora Starhawk, ela traz uma visão política da bruxaria. Até então a gente não tinha tido nenhuma autora ou autor que trouxesse uma ideia de um ativismo participativo, colocando a ideia do ritual como uma prática para a gente transformar a sociedade, né? Um ativismo mágico. E em seu livro, ela não apenas traz pensamentos da sua própria tradição, a Starhawk, né? Ela traz da sua tradição Reclaim, mas ela também traz pensamentos políticos, sociais, atravessamentos feministas em sua obra, questões de gênero, questões do clima, meio ambiente, coisas que hoje a gente está debatendo
ainda, né, infelizmente, coisas do sentido nocivo, ainda a gente está debatendo e lutando contra. Mas esse foi um livro de um despertar muito profundo para eu entender que a minha prática, a minha religião, ela não está fechada somente no discurso, na intimidade, mas ela é política, ela é um papel político. A bruxa e o bruxo é aquele ser, é aquela criatura, é aquele indivíduo que se coloca politicamente e usa sua própria bruxaria para poder causar mudanças sociais positivas, sociais no sentido pessoal, político, mas também do meio ambiente, da natureza e da conservação da natureza. Então é um livro muito importante e é uma literatura assim basilar para todo wicano que quer entender mais a história da religião Wicca e as suas transformações. E outro livro que me impactou, que eu tive a oportunidade de ler lá em 2010, foi o livro do Claudinei Prieto, pela editora Gaia também, que é o livro Ritos de Passagem. E por que esse livro me impactou de uma maneira positiva e profunda? Até então, eu não tinha lido naquela época nenhum livro que olhasse a religião Wicca para além das práticas que a gente já conhece, que são os sabás, os esbás, fazer círculo mágico, mas trouxesse uma visão da Wicca, que está presente na religião Wicca, que é a celebração de ritos de passagem que todas as religiões têm. Isso é batismo, casamento, funeral, enfim, todos os aspectos que compõem a vida humana também. E esse livro é esse livro aqui maravilhoso, Ritos de Passagem, também publicado pela editora Gaia, como eu disse, e é um livro que apresenta desde o nascimento até a morte, ritos para que a gente possa construir uma comunidade wicana e pagã, ritos que possam compreender aspectos da vivência humana, tanto para homens, tanto para mulheres e tanto para um sentido coletivo. E foi um livro que me marcou de uma maneira tão bela para eu poder entender que a espiritualidade, ela deve ser colocada no nosso dia a dia. Ela deve ser um espelho, um propósito e também um lugar para que a gente possa apoiar a nossa vivência e dar sentido à nossa vivência. Então eu recomendo muito esse livro também. Acredito que esse livro você só vai encontrar em sebo, porque eu não vi mais nenhuma publicação dele ou uma reedição, infelizmente. E outro livro que me marcou muito em 2010 foi o livro Ritos e Mistérios do Wicca, do autor português Gilberto de Lascaris, e é um livro muito interessante para a gente poder ler e estudar. O livro foi publicado pela editora Madras e ainda há muitas reedições desse livro, esse livro aqui. E ele é um livro excelente para a gente poder pensar a Wicca em seu aspecto esotérico e ocultista. E foi um livro que me abriu para poder pensar as formas e práticas da Wicca tradicional, porque até então o que se divulgava muito no Brasil era um olhar sobre a Wicca de maneira eclética, diânica, e esse foi um livro muito importante para eu entender autores como Alex Sanders, Janet Stewart Farrar, mas não apenas isso, para eu compreender também a história da religião Wicca a partir da Wicca. O autor ele traz uma introdução histórica muito interessante, permeada de fofocas e também contradições, e é um livro muito interessante para a gente poder pensar a construção da Wicca a partir do seu olhar ocultista, esotérico, e entender como as escolas como Golden Dawn, a Telema do Crowley influenciou a religião Wicca e o seu desenvolvimento, e também as ondas feministas, ecológicas, que influenciaram o crescimento da religião Wicca e sua propagação. Então é muito interessante esse livro, recomendo muito, porém é um livro que ele vai trazer o olhar do autor a respeito da Wicca tradicional. É importante vocês compreenderem isso, tá? Então, deixo essa indicação desse livro da editora Madras. E o último livro que eu tive a oportunidade de ler só em 2018, quando a editora Alfabeto lançou essa edição, traduzida pelo Claudinei Prieto, aqui no Brasil, que é o livro A Bíblia das Bruxas, e é o livro que tornou para mim um lugar muito importante para poder consolidar diversos pensamentos históricos, sociais e práticos da religião Wicca, sobretudo a Wicca tradicional britânica. Esse livro aqui, e é um livro muito bom porque ele é uma reunião de vários livros dos autores Janet Stewart Farrar, por isso que ele chama a Bíblia das Bruxas, tá, gente? As pessoas acham que a Bíblia das Bruxas é a ideia de que é uma Bíblia como a Bíblia da religião cristã. Não tem nada a ver, gente. A palavra Bíblia, ela quer dizer reunião de livros, tá? Então é um livro que reúne vários livros dos autores, e é um livro excelente porque ele traz uma maturidade, uma profundidade a respeito de todas as práticas da religião Wicca, e ela também nos incentiva a fundar o nosso próprio coven, a nossa própria linhagem iniciática, e ela traz um diálogo muito interessante com Dorian Valiente também em muitos momentos, e com outros autores, e é um livro de um peso histórico tão importante porque
O livro, ele é generoso. Os autores Janet e Stuart Farrar, eles são autores generosos. Por quê? Eles colocam as referências, são autores sérios, procuram fundamentar as suas teses, as suas reflexões, através de questões históricas, antropológicas, folclóricas. Então ele é um livro generoso e necessário para a gente compreender com profundidade a religião Wicca, a bruxaria. Então eu indico esse livro, que é publicado, né, foi publicado no Brasil pela editora Alfabeto, mas também está disponível pela editora Ardani. Então recomendo a leitura desse livro e a reflexão dele. Bom, então esses foram os 5 livros que me impactaram profundamente, que impactaram profundamente a minha prática da religião Wicca. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostaria que vocês pudessem deixar no comentário se esses livros também te impactaram, caso você tenha lido eles. Ou então, deixe os livros que impactaram você profundamente e positivamente a respeito da religião Wicca. Então até um próximo vídeo, muito obrigado, não deixe de curtir, comentar e compartilhar.